Oi, gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há quase 5 anos e hoje eu vim falar com vocês sobre mais uma questão da guerra Rússia-Ucrânia ou Rússia e Ucrânia e companhia, como você preferir chamar. E dessa vez eu quero falar não só sobre o que os russos acham da guerra, mas principalmente se os russos têm medo da guerra vir para a Rússia, para o território da Rússia antes de começar o conflito na Ucrânia. Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e bora lá! Primeiramente, a gente tem que pensar que não existe uma massa homogênea de russos, que a gente possa chamar que os russos pensam de tal forma, os russos apoiam Putin, os russos não apoiam Putin, apoiam a guerra ou não apoiam, então não é uma massa homogênea, assim como a população de nenhum país é homogênea, principalmente em questões de política e de guerra. Então a gente tem grupos de russos que apoiam as decisões do Putin e grupo de russos que não apoiam. E dentro desses russos que não apoiam, a gente dividiria entre os russos que não apoiam a guerra de jeito nenhum, que vamos dizer são oposição ao Putin, e tem aqueles que apoiam que a guerra continue, que vêem um sentido nisso, mas que não gostam das decisões do Ministério de Defesa da Rússia, que são geralmente as pessoas que apoiam o Prigozhin e o grupo Wagner. E quando a gente vai para a massa de opositores, que são as pessoas que são contra o governo Putin, contra a guerra, aí, nossa, não tem como dizer que é esquerda, direita, igual no Brasil, que tá bem definido, vamos dizer assim. É bem difícil, você tem desde anarquistas, você tem libertarianos talvez que falem em português, tá, que seja, você tem comunistas, você tem de tudo, liberal, social-democrata, tudo ali, e é uma minoria. Mas essa é vamos dizer, a definição da população, porque as pessoas que apoiam o Putin são, vamos dizer, a maioria, não tanto porque as pessoas, nossa, tipo, estavam achando que ele tá fazendo tudo certo, mas porque existe uma ideia na Rússia de que o nosso chefe ou o nosso superior sempre tá mais certo. Então, toda decisão que ele tome, mesmo que a gente não consiga entender muito porquê, ou que a gente ache que não é a melhor solução para o problema, os russos, né, eles pensam que, mas ele é o chefe, então ele deve ter mais informações, ele deve saber mais sobre isso, então a decisão que ele tomou tá certa, por mais que eu não concorde. Então, essa é mais ou menos a posição da maioria dos russos que apoiam o governo. Então, não são pessoas que, nossa, entendem muito de política, que estão ali o tempo todo assistindo coisas sobre política, mas que apoiam o presidente, porque é o presidente do país deles, então você tem que apoiar o presidente. Isso é uma noção russa. Então, tendo em mente esse mapa político da Rússia que eu tentei traçar em 2 minutos ou até menos, eu quero responder a pergunta que muitas pessoas me fazem se eu tenho medo de que a guerra chegue no território da Rússia, e logo em seguida as pessoas fazem a pergunta: mas os russos não têm medo da guerra vir pro país deles? Então, começamos pelos russos, depois eu falo de mim. Primeiramente, conversando com os russos, eu percebo que as pessoas, muitos acreditam que a guerra em algum momento vai vir para o território da Rússia de verdade, não só nas fronteiras, mas mais para dentro da Rússia do que nas fronteiras. Mas conversando com essas pessoas, eu fiquei surpreendida com a calma delas, né? A calma russa, né? Quando as coisas tá tudo de ponta cabeça, tá tudo, o mundo tá acabando e o russo tá, mas eu já sabia que ia acabar mesmo, o que a gente pode fazer? Tá acabando o mundo, é isso. Essa é a calma russa. E eu percebo muito isso nas pessoas quando eu pergunto se elas acham que a guerra vai vir pra Rússia. Elas, uma hora pode acabar vindo, né? Mas aí, e é isso. Aí eu pergunto, mas você então não tem medo, assim, de estar morando numa região que faz fronteira com a Rússia? Você não pensou em ir embora? E a grande resposta que eu tenho é: embora pra onde? Vou pra onde? A minha casa é aqui. Eu vou sair pra onde? Pra onde que eu vou? Então, os russos, eles não se imaginam, pelo menos os das províncias, né? Não de Moscou e São Petersburgo, que são as capitais, vamos dizer assim. Mas as pessoas mais do interior da Rússia, elas pensam assim. Então, por que eu vou... Não tem pra onde eu fugir, porque minha casa é a Rússia, então eu vou continuar aqui. Se vir uma guerra, é isso, entendeu? O meu país já passou por tantas guerras e o meu povo já passou por tantas guerras, então vai ser só mais uma guerra. Não menosprezando o que é uma guerra, mas como que eu posso dizer? Falando assim, parece que os russos menosprezam. É só uma guerra, então
pra mim tudo bem, vai ter uma guerra. Não, é que eles estão mais calejados dessas coisas, sabe? É um povo que passou por muitas guerras, então essas pessoas com quem eu conversei eram já adultos que provavelmente ou os pais ou os avós lutaram, provavelmente os avós lutaram na Segunda Guerra Mundial, e os pais talvez eram pequenos durante a Segunda Guerra, então é muito vivo ainda na cabeça da população, principalmente das gerações mais velhas, guerra. Então acaba normalizando uma coisa que é impossível de se normalizar, mas acaba fazendo parte da vida, entende? Uma guerra. Então a gente tem que, se na minha geração deu da gente cair numa guerra, então a gente tem que sobreviver, mas eu não vou mudar de país, eu não vou me mudar de cidade, de estado, por causa disso, porque se tiver que vir, vai vir e a gente vai enfrentar da mesma forma que meus antepassados enfrentaram. Essa é a posição de muitos russos. Eu fiquei, assim, bem chocada conversando, tanto com pessoas que são a favor, como pessoas que são contra tudo que tá acontecendo. Tem essa ideia de, bom, se vier a guerra pro território da Rússia, é isso. A gente vai estar aqui, a gente vai ter que passar por isso. E talvez para nós brasileiros, essa seja uma visão bem complicada de se entender, porque no Brasil a gente não está acostumado a tomar uma realidade como a única opção que existe. Então, a gente pensa, como que um brasileiro pensaria nessa situação? Então, se tem o risco de a guerra vir para o meu país, a gente tem que fazer de tudo para que a guerra não aconteça. Vamos se juntar, vamos mudar a cabeça dos políticos, vamos fazer uma revolução, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Os russos já não têm muito essa... como que eu posso dizer? Essa vontade toda. Eles não acreditam muito que a população pode influenciar na política, então por isso as pessoas pensam daquela forma. Se o nosso presidente, se os nossos políticos decidiram que tal coisa é melhor pra gente, significa que eles estão certos. E ponto. E ninguém vai discutir isso. E quando a gente fala de pessoas que são da oposição, mas que também falam que não tem pra onde ir, pra que eu vou sair daqui, elas falam muito porque tem parentes, né, que vivem aqui, então não tem como deixar esses parentes, não tem como se separar e ser estrangeiro em outro país. Não é uma escolha muito fácil. Talvez para nós brasileiros, que somos um país feito de pessoas que migraram, sejam de forma livre ou de forma imposta, né? Somos um país de pessoas vindas do mundo inteiro, então a gente está um pouco mais acostumado, talvez para o brasileiro seja um pouco mais fácil mudar de país e ir para outro país do que para um russo. Então por isso que os russos aceitam a possibilidade de que uma guerra venha para o território da Rússia e que eles acabem morando numa zona de guerra. Não que eles não tenham medo disso, mas eles têm uma forma de aceitar a realidade totalmente diferente de nós brasileiros e de uma forma geral dos ocidentais. Agora, outra questão é sobre se eu tenho medo de que uma guerra venha aqui pro território da Rússia enquanto eu estou morando na Rússia. Logo no começo da guerra eu tinha muito medo disso. Muito, 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 muito medo. Então, assim, sempre que passava um avião que era russo, tava indo pra Ucrânia, eu achava que era um avião da Ucrânia que tava vindo pra cá. Então, no começo era bem complicado. Caiu o microfone. Caiu a esponjinha do microfone. Peraí, gente. Oi, testando. Eu adoro testar microfone, mas eu não testo da forma convencional. Eu geralmente começo a cantar pra ver se dá certo. Se a minha voz fica melhor do que ela é na realidade, significa que o microfone é bom. Mas voltando, no começo eu tinha muito medo de que a guerra viesse pro território da Rússia, principalmente o território que eu moro, que é Kursk, que fica a 100 km da fronteira com a Ucrânia. Então, no começo eu tinha muito medo, principalmente quando passavam aviões, quando passavam helicópteros. Hoje em dia, passados mais de 1 ano e meio, eu posso dizer que já estou acostumada e já fiquei um pouco meio russa, vamos dizer assim. Bom, depois de 5 anos morando num país, você acaba adquirindo muitas das características do povo daquele país. Então, eu sempre digo que eu sou uma brasileira meia russa, porque muita coisa da cultura russa eu
absorvi nesse tempo que eu vivi aqui. E até um pouco antes de vir pra cá eu já tinha alguns traços assim meio russos. Mas essa coisa da apatia, vamos dizer assim, ou de não se preocupar com certas coisas, porque você não tem capacidade de mudar aquilo. Então, se a minha cidade, a cidade onde eu moro, fosse atacada, não tem o que eu possa fazer. Então, eu sei qual é o esconderijo aqui do meu prédio. Então, se acaso alguma coisa começar, eu já desço, pego meus documentos, vou para esse esconderijo. Mas, enquanto isso não acontecer, por que eu vou ficar pensando nisso, que isso pode acontecer em algum momento? Porque eu não tenho capacidade de influenciar nisso. Não tem o que eu possa fazer que vá mudar, que vai impedir que isso aconteça. Então, por que eu vou me gastar pensando, remoendo isso na minha cabeça e alimentando esse medo dentro de mim? Então, eu adotei, vamos dizer, a estratégia russa de, bom, se acontecer, eu vou dar um jeito de sobreviver, de alguma forma. E é isso. Enquanto não acontece, eu vou vivendo minha vida. Então, essa é a minha posição, que no começo era de muito medo e depois passou a ser uma posição mais parecida com as dos russos. Mas agora me diga qual seria a sua posição vivendo em uma região de fronteira entre Rússia e Ucrânia. Você teria medo da guerra vir para o território, ou você também adotaria essa posição mais apática, vamos dizer assim, ao que acontece, porque você não tem condições de influenciar nisso? Conta aqui nos comentários. E o que vocês estão achando da guerra no estágio que tá, se vocês acham que tem risco real de a guerra vir para o território da Rússia ou não. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos aqui da Rússia. E é isso. Mua, paca.